Amém, amém. Muito obrigado, Guilherme. Eu tirei a máscara porque não ia aguentar. Estamos a cantar algumas músicas. Eu estava a pensar enquanto estava a ouvir os irmãos cantar, que muitas vezes nós cantamos letras, mas talvez não pensamos aquilo que nós estamos a cantar, ou a gravidade ou a profundidade daquilo que nós estamos a cantar. Sim. Agora, a última música que nós estamos a cantar, como que é o nome? Tu és soberano. Tu és soberano, sim. E nós cantamos isso, sim. E cantamos que tudo quanto sucede, Deus o sabe. Sim? E ontem no estudo Daniel, nós estávamos a ver que Deus está no controle da história, porque Deus é o Deus da história. Tudo quanto acontece está dentro dos planos de Deus. Uma coisa que a mim me deixa maravilhado do livro Daniel é o capítulo 10, versículo 21, onde diz que tudo quanto acontece, ou tudo quanto vai acontecer, já está escrito, sim, na verdade ou nas verdades de Deus, sim, que isso já está no plano de Deus. Só que falar disso, cantar disso é uma coisa. Agora, assumir isso é outra questão, e isso nos faz muita confusão. Por que estou a falar disso, irmãos? Nas semanas passadas, nos domingos anteriores, desde o domingo que iniciou a pandemia, nós estamos a estudar um livro, uma carta bem profunda, como é a carta aos Romanos. Sim? E ali, a partir do capítulo 5, nós começamos a ver alguns privilégios que o Evangelho traz às nossas vidas. Sim? Nós temos, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 1, aquela expressão que diz ao apóstolo Paulo: justificado, pois, para com Deus, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos paz com Deus. Esse é o primeiro benefício que nós temos através do Evangelho. Depois, a partir do versículo 12 do capítulo 5, nós encontramos que nós estamos unidos a Cristo, sim? E que a grande diferença da vida do crente é aquele que está em Cristo. Sim? Eu preciso estar em Cristo para que eu possa experimentar na minha vida o que significa se realmente experimentar os efeitos da justificação ou do Evangelho na minha vida. O capítulo 7 é um capítulo muito conhecido porque o apóstolo Paulo nos apresenta ali uma luta. Alguém a lutar, porque ele fala: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Então, como que eu posso ser libertado desse problema? E o apóstolo Paulo vai acabar no versículo 25 falando: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim? A resposta de Deus para o nosso problema é justamente isso. E depois, a partir do capítulo 8, nós começamos a estudar o que significa a vida no Espírito. Sim? E que a marca, ou seja, como que eu sei que eu sou crente? Como que eu sei que eu sou crente? Porque eu tenho o Espírito Santo. Isso é, e Paulo é muito enfático falando: aquele que não tem o Espírito não é de Cristo. Sim? E ele vai falar de alguns privilégios que isso significa. Por causa do Espírito, nós podemos ser chamados de filhos. Sim? Por causa do Espírito, nós clamamos e nós gemimos. E nós estudamos os 3 gemidos. Sim? A criação geme também, esperando o dia que nós nos vamos a manifestar. Nós estamos aguardando aquele dia em que a nossa salvação vai ser completa. E até o irmão Pablo Peixoto, ele mandou um grande abraço, ele e a esposa, para os irmãos, agora estão a viajar para Porto deles. Mas ele falou de uma maneira magistral domingo passado, falando que o Espírito Santo é quem geme por nós, sim? Porque ele está a interpretar as nossas orações, porque nós não sabemos como orar. E é muito engraçado, se os irmãos ouvem as nossas orações, sim? Eu penso que faça um exercício, sim? Grave as suas orações, não a oração dos irmãos, grave as suas orações e ouça depois, sim?
Todos aqueles que falam, que tem um tom de voz assim, muito alto, sim, quando vai orar, amantíssimo Deus, sim, muda a questão, porque nós estamos entrando em um momento, mas não adianta, nem que mudemos o tom da voz, nem que mudemos a postura, nós não sabemos como orar. Mas pela graça de Deus, nós temos um intérprete. E esse intérprete é o próprio Espírito Santo. Então, irmãos, é muito privilégio que tem aqueles que são filhos de Deus. Sim? Filhos de um Deus soberano, como nós acabamos de cantar. Agora, a partir do versículo 28 até o versículo 30, nós vamos entrar em águas profundas. Sim? Águas profundas que muitos não querem passar, mas que não temos como fugir disso. Então eu vou aí versículo a versículo, bem devagar, irmãos, demorando todo o tempo que seja necessário, para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo está falando. Vamos ver, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 30, mas hoje só nós vamos analisar o versículo 28, sim? Versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Então, os irmãos podem ver que o apóstolo Paulo está a chegar à parte mais alta da sua exposição no capítulo 8. Sim? E ele realmente, literalmente, irmãos, nos vai levar do presente ao passado, mas não o passado ontem, ou anteontem. Sim? Antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo nos vai falar disso. E também ele nos vai transportar amanhã, mas não amanhã, segunda-feira, sim? Mas amanhã, no dia onde nós vamos estar com Deus. Por isso que no versículo 30, desculpem, ele vai falar aqueles que predestinou, sim? Ele também chamou, desculpem, aqueles que ele predestinou, esses também chamou, os que chamou também justificou, e os que justificou glorificou. Ele vai cobrir passado eterno e futuro eterno. Sim? Porque ele está a falar de coisas que nós precisamos entender e nós precisamos saber. Qual é a primeira palavra, irmãos, que os irmãos têm nas suas Bíblias, no versículo 28? A segunda, então? E sabemos. Sim. E sabemos. Irmãos, há muita coisa que eu não sei. Há muita coisa que eu não conheço. Eu moro numa aldeia, sim, mas eu desconheço muito do que significa os processos de cultivar, por exemplo, uma horta. Os irmãos podem dar-me semente, que é muito possível que eu vá comer a semente, porque eu não vou saber plantar a semente. Sim. Eu não sei o processo, sim, eu desconheço isso. Há muita coisa que talvez os irmãos com mais idades desconheçam. Agora estamos numa era onde tudo é através de máquinas, sim? Um computador. Se eu não tenho esse trato com o computador diário, eu desconheço isso, eu não sei. Sim? Se nós pensamos em Deus, há muita coisa que nós não sabemos. Sim? Como que Deus é mas ao mesmo tempo Ele é três pessoas? A nossa mente, não sei se acontece com vocês, mas a minha mente parece que bate com uma pedra, porque ela não consegue perceber tudo o que isso significa. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala de certezas, coisas que nós sim sabemos. Sim? Por isso que ele inicia essa secção falando isso, e ele vai falar da segurança eterna que nós temos como povo de Deus. Por isso ele diz, e sabemos. Este versículo 28, irmãos, eu acho que é o segundo versículo da Bíblia mais conhecido. O primeiro talvez seja João 3,16. Depois Romanos 8,28. E depois
Filipenses 4:13. Alguém lembra o que diz Filipenses 4:13? Isso, sim. Então, quando eu tenho problema com o meu vizinho e vou brigar com o meu vizinho, eu lembro Filipenses 4:13, não é? E eu posso bater no meu vizinho porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é isso que está a falar, mas eu lembro disso. Ou, se eu tenho problemas com colegas no trabalho e eu sou demitido do trabalho, e eu lembro desse versículo aqui. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para bem. Sim. Mas nós paramos por ali. Nós não pensamos em tudo o que o versículo fala. Então, eu quero falar sobre algumas convicções inabaláveis que nós temos, irmãos. A primeira convicção inabalável que nós temos, segundo aquilo que nós vemos na Bíblia, é que nós sabemos que Deus age, Ele age nas nossas vidas. Deus trabalha na minha vida. Deus está fazendo coisas na minha vida incessantemente, energicamente e propositadamente. Quem pode ler, por favor? Salmo 145. Salmo 145, versículo 18 até o versículo 21. Isso, o Senhor está onde daquele que são o seu povo? Perto, longe? Perto. O Senhor está perto. E o Senhor não é um Deus que não sabe daquilo que nós estamos aquilo que acontece conosco. O Senhor é alguém que trabalha em nós o tempo todo. Deus tudo faz, não é? Na minha vida de uma maneira especial. E nós poderíamos ler muitos salmos que nos falam disso, que nos lembram disso. Ver como Deus está a agir nas nossas vidas. Sim? Cuidando de detalhes. Sim? E é uma coisa que eu fico maravilhado. Nunca vou esquecer, irmãos, quando Daniel, o nosso filho mais velho, tinha 4 anos. E ele pediu ao pai: pai, eu quero uma bola para mim. Sim. Naquele momento não havia recursos para isso. Então, a primeira coisa que veio à minha cabeça é: ok, Daniel, ora ao Senhor. E ele pega na sua cadeirinha, sim, com 4 anos, senta-se lá, e ele ora: Senhor, eu quero uma bola, por favor. Sim. Os irmãos sabem que não passou um dia até que uma irmã bateu na porta da nossa casa, trazendo uma bola para o Daniel. Mas não é isso o mais impressionante. O mais impressionante para mim é lembrar o meu filho falando: pai, Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. E eu tenho que reconhecer, eu não estava à espera que Deus ouça a oração dele. Para mim era muita pouca coisa. Não era, eu estava mais preocupado por comida. Eu estava mais preocupado por contas. Não por uma bola para um menino. Mas Deus ouviu a oração desse pequenino. Deus age nas nossas vidas. Nós sabemos isso, irmãos. Sim? E nós precisamos, como fala aquele himno, fazer contas. Sim? E contar quantas bênçãos há nas nossas vidas. Quanto Deus está já a agir nas nossas vidas. Quanto Ele está a fazer dia após dia. Irmãos, nós orávamos em todo esse tempo da pandemia por irmãos que perderam o trabalho. E clamavam ao Senhor: Senhor, por favor, nossas famílias estão a passar mal. E quando nós recebíamos a mensagem: pastor, temos trabalho, nos ligaram das fábricas. Irmãos, isso era muita bênção. Deus age. Isso nós sabemos. E nós temos que lembrar isso. Colossenses 1:17, o que diz, irmãos?
Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas e de todas as coisas que substituem por Ele. Subsistem por ele, sim? O que significa subsistir? Manter. Sim. Ou seja, se há alguma coisa no universo que existe, é porque alguém está a manter isso. Isso é um grande problema para os científicos. Como que o planeta Terra, por exemplo, está pendurado no espaço e não há ninguém a segurar? Claro que eles vão dar as explicações da termodinâmica e tudo isso mais, não é? Mas os antigos, por exemplo, eles achavam que alguns pensavam que era uma grande tartaruga que estava por baixo do mundo a segurar nas costas. Outros achavam que eram 4 elefantes, sim? Um de cada ponta a cuidar que a terra não caísse. Mas a Bíblia é muito clara que tudo o que há é porque Deus é quem está no controle. E ainda mais quanto isso se refere à nossa vida. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que Deus age nas nossas vidas. Uma segunda coisa que nós sabemos, irmãos, é que o que diz aqui, Deus age para o bem do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que formam parte do seu povo. E aqui nós temos que ter cuidado, irmãos. Sim? Isso não significa um falso optimismo. Por exemplo, eu sou filho de Deus, sim? Eu sou membro da Igreja Batista de Pias, então eu não vou apanhar coronavírus, porque eu sou crente, não é? Ou porque eu tenho a minha Bíblia na porta da minha casa aberta no Salmo 91. Então Deus não vai permitir que isso aconteça. Não, o versículo não está a falar disso, irmãos. O versículo não está a nos dar um falso optimismo. O versículo não fala que o crente vai ter um final feliz. Sim? Se nós pensarmos isso, nós precisamos lembrar como morreu Estevão. Apedrejado. Apedrejado. É o final feliz? Não. Ele morreu apedrejado. Possivelmente o apóstolo Pablo morreu acerrado. O apóstolo Pedro, não sabemos, mas a tradição fala disso, a história fala disso, não é? O apóstolo Pedro talvez morreu crucificado, mas ele não queria morrer crucificado como o seu mestre, então ele morreu cabeça para baixo. E cada um dos apóstolos, irmãos, à exceção de João, tiveram mortes terríveis. Então, aqui o versículo não está a falar como aqueles contos de fadas que se casaram e viveram felizes para sempre. Não é essa a ideia. Sim? A ideia do versículo é que Deus trabalha em nosso favor. Agora, isso pode ser negativamente ou também pode ser positivamente. Como que Deus trabalha negativamente na minha vida? Quando Deus permite situações difíceis na minha vida. Por exemplo, perder o trabalho. Deus permite que isso aconteça de novo. Lembre que Deus está no controle. Deus permite que isso aconteça na minha vida, mas faz parte do seu propósito para Ele trabalhar em mim. Sim? Deus permite que eu passe por crise financeira. Deus permite que eu passe por doenças. Sim? E que eu passe por doenças. Por qualquer doença. Mas Deus permite isso. Nós temos um exemplo no livro de Jó. Como que Deus permitiu que Satanás tocasse a família, os bens, até a saúde de Jó. Mas tudo era parte do propósito de Deus. Então Deus por vezes vai agir na minha vida. Nós falamos negativamente no sentido de que Ele permite que aconteçam coisas nas nossas vidas, mas nós precisamos lembrar, Deus está no controle. Se alguma coisa chega até mim,
é porque Deus permitiu. E porque Deus tem um propósito através disso. Sim. Eu preciso pensar nisso, irmãos. Eu preciso lembrar, sim, o que Deus quer me ensinar. Uma das coisas que falamos com irmãos que conhecemos, que passaram pelo coronavírus, uma das primeiras coisas que perguntamos é: o que vocês aprenderam de Deus através desta terrível experiência? Temos amigos na Itália que toda a família apanhou o coronavírus e eles perderam um membro da sua família. O pai da nossa irmã, ele morreu. Quando nós perguntamos como que vocês podem ver a Deus agir no meio disso, eles falam: Deus trabalhou tanto, mostrando-nos que Ele era quem cuidava de nós. Ele era quem estava no controle, ainda que parecia tudo perdido. Sim? E o testemunho do nosso pai, antes de morrer, foi tão impactante para muitas pessoas. Sim? E Deus usou isso também para a sua glória. Deus está no controle. Quando nós cantamos que Deus é soberano, irmãos, nós somente estamos a reconhecer uma verdade que precisamos aplicar a nossos corações. Deus é soberano. Deus age também em nossas vidas positivamente quando Deus nos disciplina. Não gostamos, mas por vezes Deus vai intervir em nossas vidas porque nós estamos a caminhar por um lugar errado. Hebreus fala disso, Hebreus capítulo 6, capítulo 12, desculpa, versículo 4 até o versículo 9. Alguém pode ler, por favor? Ainda não resistes até ao sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes de exortação que argumentam convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoitais a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual estão todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e os reverenciamos, não nos julgaremos muitos mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Ok, obrigado, Otávio. Deus a quem ama, o quê? Corrige. Sim. Eu sempre lembro que a minha mãe, quando ela estava a disciplinar-me, ele falava: filho, eu faço isso porque eu te amo. E eu por vezes falava: mãe, pode me amar um bocadinho menos. Sim. O teu amor é muito para comigo. Mas é uma grande verdade, irmãos. Sim. Quando nós somos filhos de Deus, nós participamos da disciplina de Deus. Porque Deus vai corrigir nas nossas vidas aquilo que Ele não gosta. Porque nos ama, Ele não nos vai deixar como nós estávamos. Ainda que essa disciplina, por vezes, não seja agradável. Ainda que isso não seja agradável para nós. Mas Deus permite. Deus age positivamente em nós para que nós possamos acordar. Sim, acordar. O apóstolo Paulo falava que ele tinha um espinho na carne dele. Sim, que ele fala, literalmente açotava ou açotava. Nós não sabemos exatamente o que era isso, não é? Mas quando ele orava ao Senhor, a resposta de Deus era: a minha graça te basta. Sim. Por quê? Imagine, irmãos, o grande apóstolo Paulo, que ele não tinha problemas de pregar a quem seja, a sumos sacerdotes, a governadores, até o imperador de Roma, ele iria pregar. Então Deus colocou alguma maneira de ter esse homem controlado, e a grande parte do seu ministério, irmãos, ele passou na cadeia. Nós não teríamos
as cartas do Novo Testamento, a maior parte das cartas do Novo Testamento, se Deus não tivesse agido diretamente na vida do apóstolo Paulo. Deus nos disciplina. Deus, por vezes, irmãos, nos deixa no deserto. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de orar a Deus e parecer que, achar que o céu está tão fechado que as nossas orações não ultrapassam o teto. E nós clamar, Senhor, até quando? Senhor, ouve as minhas orações. E parece que não sucede nada. Mas isso faz parte do trato de Deus conosco também. Por vezes, irmãos, Deus vira o rosto dos seus filhos, mas é uma maneira de que Ele trabalha nas nossas vidas. Salmo 90, versículo 17. Alguém, por favor, versículo 13, desculpa. Salmo 90, 13. Ali no outro cantinho que possam ler, por favor. Obrigado, Carlos. Sim. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sim. A oração, e nós lemos também no versículo 6, não é? Até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus permite ou nos faz passar por vezes por essas situações para que nós possamos colocar as nossas prioridades em ordem e lembrar, poder avaliar nossas vidas e ver o que está acontecendo comigo. Por que será que isso acontece comigo? Será que não há alguma coisa na minha vida que eu preciso colocar nas mãos do Senhor? Será que alguém ou alguma coisa não está ocupando o lugar que só corresponde a Deus e Deus está a chamar a minha atenção? Porque nós temos esse grande perigo, irmãos. Sim? O nosso coração, como falava João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós fazemos ídolos muito facilmente. A minha esposa pode ser uma ídola, não é? Eu colocar como uma ídola o meu marido, o vosso marido, no caso da mulher, não o meu. O meu trabalho, sim? Os meus estudos, os meus filhos. Muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus. Então nós temos que tomar cuidado de avaliar, examinar nossos corações e ver o que está a ocupar o lugar que unicamente corresponde a Deus. Sim? E a grande pergunta, irmãos, é por que Deus permite que tudo isso aconteça nas nossas vidas? Olha ali no versículo 29, capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Na segunda parte, o que o apóstolo Paulo diz? Versículo 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus está a fazer nas nossas vidas? Ele nos está a conformar, moldar a imagem do seu Filho. Ou seja, para que nós sejamos mais parecidos a Jesus Cristo. Então Deus vai trabalhar nossas vidas nisso, irmão. Mas por quê? Lembra, nós somos parte da família de Deus agora. Nós temos que ter a característica dessa família. Aqueles que conhecem a minha família sabem que nós, como família, temos algumas características que são únicas da nossa família. Sim? Por exemplo, nós gostamos de comer. Então, quem está na nossa mesa sabe que vai haver comida. Sim? E quem nos convida tem que se preparar. Sim? Porque é uma marca dos Martínez. Sim? Por isso que estamos todos bem abençoados. Não é? Mas há outras características que nós temos como família. Mas como filhos de Deus, nós também temos certas características que Deus está a trabalhar em nós. Então, Ele permite coisas boas, mas também coisas más. Por isso que, de novo, voltando ao versículo 28, quando diz todas as coisas, Ele está a falar de todas as coisas. Todas as coisas cooperam ou fazem parte do propósito de Deus para nosso bem.
O que é o nosso bem? Ser mais ricos, sim? Ter mais coisas, ter sucesso na vida? Não. Nosso bem, irmãos, é ser como Jesus Cristo. Esse é o maior bem que nós temos. E Deus não vai parar a sua obra em nós até que isso aconteça. Ainda que nós sabemos que isso só vai ser completo quando nós estejamos lá no céu. Mas no processo, Deus vai trabalhar conosco. Sim. Mas nós não sabemos somente isso, irmãos. Não sabemos a coisa que nós sabemos. Nós sabemos que Deus age em nossas vidas. Nós sabemos que Deus age para o bem dos seus filhos. Mas há outra coisa que nós sabemos também. Que isso acontece somente àqueles que amam a Deus. Com muita dor, irmãos, com muita dor nos nossos corações, mas esse não é um versículo que eu possa dar a qualquer um. Olha, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para bem. Então, confia, continua a lutar. Não, se ele não ama a Deus, ou se ela não ama a Deus, peço desculpa, mas esse versículo não se aplica a eles. Porque tudo coopera para bem só para aqueles que amam a Deus. Porque aqueles que não amam a Deus, tudo coopera para mal. Ainda as bênçãos que eles têm. Ainda ouvir o Evangelho. Quanto mais ouçam o Evangelho e quanto mais rejeitam o Evangelho, pior vai ser a sua parte lá nos céus, quando eles confrontam Deus. Porque Deus vai perguntar: então, quantas vezes ouviram que eu vos dava uma oportunidade? E quantas vezes vocês rejeitaram isso? Aquilo que deveria ser bom, ter uma família, sim, é para mal, porque isso que nós vemos na sociedade, famílias a desfazer-se. Filhos que têm pais desejando não tê-los, ou pais que têm filhos, sim, desejando não ter esses filhos, para não cuidar, porque é muito pesado, é muito aborrecido, é muito problemático. Sim. Tudo coopera para mal daqueles que não amam a Deus, mas tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus. Quem são isso? E nós já vimos isso. Sim. Os que amam a Deus são aqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, que são filhos de Deus. Somente eles, irmãos, somente eles é que podem ter o benefício de ver a Deus obrando nas suas vidas. Mas há uma coisa mais aqui, que nós não podemos passar por alto. E deixem-me dedicar só alguns minutos mais a isso, irmãos. Qual é a diferença, ou qual é a característica daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 8:28? Na última parte de Romanos 8:28 fala disso. Fala o versículo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois? Estão chamados segundo o seu propósito. Mais forte, por favor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Por que o apóstolo Paulo tem que falar disso, irmãos? Estamos tão bem na parte de amar a Deus. Mas lembre, irmãos, que ele está a introduzir um tema que depois do versículo 29 ele vai ampliar para chegar ao versículo 30 e apresentar todo o plano de salvação de Deus. E depois no capítulo 9 vamos voltar a falar disso, no capítulo 11 vamos voltar a falar disso. Por quê? Porque é fundamental que o crente de Jesus Cristo saiba disso. Primeiro, Deus tem um plano. Deus tem um plano, ou Deus tem um propósito. Deus não faz as coisas como muitos de nós, não é? No momento, improvisando. Sim? Eu não estava a contar com o coronavírus, sim?
então Deus tem que fazer uma coisa rápida porque Ele não estava a contar com isso, isso foi de surpresa. Não, tudo faz parte do plano de Deus. Ainda mais tua e minha salvação. Eu não sei se tu lembras o dia que tu ouviste o Evangelho por primeira vez. Eu lembro. Eu cresci na escola dominical. Eu cresci ouvindo histórias da Bíblia. Sim. Mas houve um dia, onde eu ouvi o Evangelho e para mim foi como a primeira vez. Sim. Alguma coisa aconteceu cá na minha cabeça. Alguma coisa se abriu aqui, que eu compreendi que tudo aquilo que eu tinha ouvido toda a minha vida até aquele dia estava a falar do plano de Deus para mim, mas que eu tinha um problema com Deus, que eu era pecador e que se Deus não fazia alguma coisa em mim, eu estava irremediavelmente perdido. Então eu clamei naquele dia, e eu lembro do dia, irmãos. Eu lembro porque o meu coração começou a bater tão forte, porque cada vez que o pregador falava, faltava no ar, porque eu estava a entender de mim que ele estava a falar, e eu preciso isso que ele estava a falar. Então eu não esperava, não estava a aguentar, e a única coisa que eu queria que o pregador acabasse a pregação e que ele fizesse um chamado para eu passar na frente, porque eu tinha que tomar a minha decisão por Cristo. Eu percebi naquele dia que Deus tinha um plano para mim, para a minha vida. Sim, não somente isso, naquele momento Deus desenhou tudo para que naquele dia eu pudesse ouvir o Evangelho. Eu podia estar em qualquer outro lugar, eu podia estar a fazer qualquer outra coisa, mas dentro do plano de Deus, Deus me encaminhou para que eu estivesse lá e eu ouvisse esse dia a pregação do Evangelho. Ainda que eu ouvia isso todos os domingos. O meu avô era um pregador. Cada vez que eu visitava meu avô, eu ouvia o Evangelho, porque ele pregava disso para os seus netos. Mas naquele dia eu tive essa experiência em particular. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados por Deus. Sim, chamados por Deus. E o chamado aqui, irmãos, é um chamado audível. É quando Deus nos chama e nós não podemos resistir. Sim, não podemos resistir àquilo que Deus faz nas nossas vidas. Não precisamos responder a isso. Sim? Vamos ver o que diz Atos, capítulo 16, versículo 14. Atos 16. Podemos ler desde o versículo para entender um bocado o contexto da história. Já te digo, já viu? 16. Vamos ler desde o versículo 11. Amanda, podes ler, por favor? E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Isso, está ali, obrigado. Olha essa história, irmãos. Sim? O apóstolo Paulo viaja, sim, e ele está a viajar, ele chega a uma cidade que o nome da cidade era
sim, de tudo isso, ele vai de Troade para Samotrácia, depois para Neápolis e dali a Filipos, que fica onde? Na Macedônia. Irmãos, Filipos era a primeira cidade europeia onde o apóstolo Paulo estava a pregar. A primeira cidade da Europa. Sim. E naquela primeira cidade da Europa acontece uma coisa. O apóstolo Paulo, conforme a sua costume, no sábado, sim, ele sai da cidade para junto do rio, porque geralmente os judeus se ajuntavam perto do rio quando não havia uma sinagoga, ou principalmente as mulheres estavam lá. E isso que acontece? Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E acertando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Sim. Há uma mulher ali, certa mulher, chamada como? Lídia. Lídia era vendedora de púrpura, sim? Ou seja, uma comerciante com recursos, porque a púrpura era muito cara. Então ela era uma pessoa de boa posição, mas ela tinha outra característica, não somente isso. Qual é a característica de Lídia? Era temente a Deus. Sim? Ela tinha temor de Deus. Mas alguma coisa acontece com ela. O que acontece com ela? O Senhor, o quê? Ela foi batizada. Antes de ser batizada. Abriu-lhe o coração. O Senhor abriu-lhe o coração. Mas como? Não é que ela era temente de Deus? Sim, mas ela precisava ouvir o Evangelho. E a única maneira em que nós ouvimos o Evangelho é quando Deus nos abre a mente, nos abre os ouvidos, para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus está a falar. E naquele dia, Lídia ouviu as coisas que Paulo dizia. Ela temia a Deus, sim, porque ela talvez conhecia as Escrituras Sagradas, mas ela só teve um encontro pessoal com Cristo quando Deus agiu positivamente na vida dela. Como? Através de um chamamento. O que nós chamamos de chamamento? O chamamento eficaz, irmãos, é quando Deus abre nossos corações de tal maneira que nós entendemos o Evangelho e nós respondemos ao Evangelho. Porque a próxima coisa que se nos fala de Lídia é que ela se batizou, não somente ela, que mais? Toda a família, sim? E nos rogou dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Características de um verdadeiro crente, sim? Uma europeia abrindo a porta da sua casa para que pessoas estranhas fiquem na sua casa. Mas somente isso é possível quando Deus age nas nossas vidas. Sim? Então, quando Paulo fala que aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados conforme ao propósito de Deus, ele está a falar daquele momento quando as nossas mentes são abertas para ouvir o Evangelho. Sim. E nós vamos falar um bocadinho mais disso domingo que vem. Quando que Deus decide, ou quando que Deus planeia que eu ouça o Evangelho, irmãos? E a Bíblia vai falar desde antes da fundação do mundo. Sim? Em Deus não existem as casualidades. Sim? O facto, irmãos, que vocês estejam sentados agora, onde estão sentados, não é porque vocês decidiram. Sim? Então, hoje eu vou chatear o pastor Carlos e vou sentar-me cá. Irmãos, isso já foi planeado por Deus. E vocês estão a ouvir essa palavra hoje porque Deus planejou isso. Sim. Mas Deus encaminhou e Deus colocou nos vossos corações e vocês estão cá. E vocês estão a ouvir aquilo que Deus está a fazer. Então, quando Deus chama nossos corações, não há como resistir a isso. Deus planeja um encontro na lavanderia. Sim. Deus planeja encontros incríveis para que pessoas ouçam o Evangelho de Cristo através da pregação do Evangelho. E aqui nós temos uma primeira doutrina fundamental que nós precisamos saber, mas nós vamos falar mais disso no decorrer dos domingos, irmãos. É aquela doutrina que nós chamamos do chamamento eficaz, ou quando Deus nos chama, nós somos compelidos a responder. Sim? Lembre, irmãos, que nós
O nosso entendimento, quando estamos sem Deus, ele está fechado. E Satanás se encarrega que isso fique mais fechado ainda. Mas chega um dia, chega um momento em onde Deus abre os corações. E pessoas que nós nem acreditávamos que poderiam se convertem. E nós pensamos, mas como que isso é possível? Porque Deus abriu o coração dessas pessoas. Deus abriu os ouvidos. Deus abriu a mente disso. Então nós podemos estar certos, irmãos. Deus obra no nosso bem. Tanto assim que Ele planeia a nossa salvação. E Ele planeia até o dia que nós vamos ouvir o Evangelho e vamos a conhecer a Jesus Cristo. Sim. Quando foi que Deus abriu o teu coração? Mudou a tua vida naquele dia? É muito provável, e não quero que fiques chateado comigo, ou é possível que fique, mas não faz mal. Sim. É muito provável também que já faz muito tempo que tu estás na igreja, ouviste pregações e pregações, tu até formas cartas melhor que muitos, mas ainda não tivesse essa experiência de ouvir o Evangelho e saber o que isso significa e ser transformados pela ação do Espírito Santo. Se isso ainda não aconteceu, eu quero convidar-te a que possas pedir ao Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, abre os meus ouvidos, abre o meu coração. Eu quero ter esse encontro pessoal com Cristo. E eu quero saber o que significa ser transformados, ser moldados conforme a imagem de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na Tua graça, na Tua misericórdia e conforme aos Teus propósitos, Senhor, em algum momento das nossas vidas, nós ouvimos o Evangelho. Muitos de nós que estamos cá, ouvimos o Teu Evangelho e fomos tocados por ele. E respondimos, Senhor, clamando por perdão para nossos pecados, clamando por misericórdia para nossas vidas. E, Senhor, experimentamos essa transformação de ser escravos do pecado a ser servos da justiça. Senhor, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos que estão cá conosco hoje, ou aqueles que nos estão a acompanhar através da transmissão. Senhor, se há alguém que ainda não conheceu, alguém que ainda não ouviu o Teu Evangelho de uma maneira que a sua vida seja transformada, por favor, Senhor, obra na sua vida, toca o seu coração de tal maneira, Senhor, que ele ou ela não possa resistir e que respondam à tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamas. E quando Tu nos chamas de uma maneira tão eficaz que não há maneira que nós possamos, Senhor, a rejeitar o convite que Tu nos fazes. Senhor, toca nossos corações. Ajuda-nos a lembrar que seja o que for que estejamos a passar, Senhor, seja uma circunstância boa, ou estejamos a passar por dificuldades, que lembremos, Senhor, que Tu estás no controle, que Tu és soberano, porque nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós confiamos que o nosso Deus está no controle. Senhor, conforta o coração dos meus irmãos. Ajuda os meus irmãos nas suas lutas, no seu dia a dia, Senhor. E que eles possam descansar por completo em Ti e experimentar nas suas vidas o que significa estar seguros nas mãos do Senhor. Vamos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos cantar uma música para entregar nossos dízimos
e ofertas?